Eu levei vocês para conhecerem uma casa de 340 mil dólares aqui na região de Windermere. E hoje eu trouxe para falar com vocês mais uma vez aqui a especialista em financiamento, Mariane Siriani. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, prazer é meu. A gente já gravou um vídeo antes, pessoal, falando um pouco mais em detalhes sobre financiamento, e hoje a gente vai falar especificamente dessa casa de 340 mil dólares aqui na região belíssima de Windermere. Mari, Ótimo. como seria de fato esse financiamento para esse imóvel de 340 mil dólares um brasileiro quisesse adquirir esse imóvel? Perfeito. Lembrando que a gente está fazendo uma cotação baseada naquele programa que a gente conversou no outro vídeo. Exato. Aquele programa com documentação facilitada, né? Que é muito bacana. Vamos lá. Eu coloquei a casa de 340 mil. Tá, o total do imóvel. Exato. 25% de entrada. Que daria aproximadamente? Daria 85 mil dólares. Perfeito. 25% de entrada. E a gente financia os outros 75%. A taxa de juros, eu estou usando a taxa de juros a partir de 5,875, tá? Lembrando que ela pode variar de acordo com o mercado. Perfeito. Ok? Amortizado em 30 anos. Eu já incluí também o seguro e o IPTU, tá? O seguro eu coloquei de mais ou menos $1.000 anual e o IPTU de 5.100, como a gente já explicou lá no outro vídeo, Claro. tá? Nesse caso, a parcela de financiamento vai dar $2.016. Perfeito. Lembrando que isso é um financiamento totalmente simplificado, sem burocracia, que existe documentação mínima. Mari, a gente já falou sobre isso no outro vídeo, no primeiro vídeo que a gente fez, mas eu queria reforçar com as pessoas que estão nos vendo agora que tipo de documentação é exigida para fazer esse financiamento de 25% de entrada sem burocracia. Como é que funciona? Perfeito. Esse tipo de programa, ele exige mínimo de documentação. Por exemplo, ele não pede comprovação de renda, o que é excelente, né? Diminui muito a documentação. Então, a gente vai precisar do extrato bancário dos últimos 2 meses, um comprovante de residência no Brasil e o passaporte com visto. Perfeito. Somente isso o cliente precisa. Para esse programa, sim. Tá bom. E você tinha explicado também no vídeo anterior que essa modalidade de financiamento é um financiamento de 30 anos, Isso. nos quais os primeiros 5 anos os juros são amortizados. São Exatamente. amortizados. Eles são fixos nos primeiros 5 anos, mas o financiamento é amortizado em 30 anos. Lembrando que quando a gente entra no cenário do cliente, pode ser que a gente peça algum documento ou outro, mas a base é essa mesmo. Tá bom. E enfatizando também que não exige uma renda mínima, né? O cliente não precisa ter uma renda mínima no Brasil para se qualificar para esse programa, não tem essa exigência, correto? Não tem uma renda específica, porque na verdade a gente vai analisar o cenário do cliente, tá? A gente precisa ver qual que é a renda dele e qual que é a despesa dele. E a gente faz uma porcentagem desse valor e descobre que o cliente é qualificado. Mas lembrando que ele não vai precisar comprovar essa renda no Brasil, o que é muito bacana, facilita muito o processo. Fantástico. E existe algum tipo de penalidade, caso o cliente queira fazer uma quitação antecipada, que muitos dos nossos clientes se assustam, né? Vou ter um financiamento nos Estados Unidos com 30 anos. Lembrando que você não é, né? Não exige que você fique com esse tempo todo com o banco. Elabora um pouco mais, Mari, pra gente. Na verdade, a maioria dos meus clientes brasileiros, eles quitam muito antes de 30 anos, assim. Então, isso é mais do E que tem normal. alguma penalidade? Não tem? Como é que funciona? Esse programa específico que a gente está falando, ele tem, nessa taxa de juros, ele tem a penalidade nos 3 primeiros anos, tá? Então, se o cliente quitar ou revender nesses primeiros 3 anos, sim, vai ter uma penalidade. Mas se isso é importante para o seu cliente, você já me deixa saber antes. E a gente pode fazer um ajuste na taxa de juros justamente para eliminar esses 3 anos de penalidade. Mas após o 3º ano, ele está livre, de qualquer penalidade. Fazer uma quitação antecipada, né? Perfeito, perfeito. E a gente já falou sobre documentação exigida, tempo de financiamento, juros. A gente deu uma noção também do valor principal, né? Que o cliente estaria pagando. Tempo para qualificação, a gente já falou sobre isso no primeiro vídeo, mas é bom ressaltar aqui também. Tempo mais ou menos que leva para conseguir esse financiamento. O cliente, vamos lá, achou o imóvel, se interessou, quer fazer uma pré-aprovação bancária com você. Quanto tempo leva, como funciona? Perfeito. A pré-aprovação é só aquele formulário que eu comentei com você antes, de 3 páginas, tá? Que são informações básicas do cliente, tá? Assim que eu receber essa pré-qualificação, eu consigo fazer no mesmo dia ou em 2 dias, tá? Tranquilo. A
Para o processo de financiamento, quando eu recebo todos os documentos, tá? E a gente dá a entrada no banco de fato, aí a gente começa a contar de 30 a 45 dias. Perfeito. Mari, queria que você elaborasse um pouco mais na questão de um mortgage broker, que muita gente desconhece isso, né? É um agente financeiro aqui, no caso. Você trabalha com outros bancos e com outras opções de financiamento. Então tem hoje a notícia, né? É o financiamento que acabou de ser aprovado de 25% sem burocracia, né? 25% de entrada sobre o valor do imóvel, sem maiores documentações, né? Sem muita comprovação. Mas também tem outros programas de financiamento e outros bancos, né? Sim, fala um pouco mais. Sem dúvida. Na verdade, hoje eu trabalho, só para você ter uma ideia, eu trabalho com pelo menos 10 bancos, tá? Eu tenho 7 programas de financiamento muito bom. É que a novidade hoje é que esse programa, que é menos burocrático, diminuiu a entrada. Por conta da facilidade, né? De documentação, tudo, tempo. Exatamente, mas a gente tem uma gama aí de outros programas com documentação um pouquinho mais específica, mas também taxas de juros mais baixas. Então, assim, realmente o que a gente faz com esse primeiro formulário para qualificar o cliente é saber quais são os cenários possíveis e a gente manda para o cliente. Se o cliente preferir, de repente, uma documentação um pouquinho mais puxada, mas uma taxa de juros menor, fica a critério dele. Mas senão a gente tem essa opção também. Fantástico. Então por isso que eu sempre digo, tá mais fácil hoje você adquirir um imóvel aqui na Flórida, aqui na terra do tio Sam, do Mickey, ser vizinho do Mickey, que comprar no Brasil. Então, gente, tem a Mortgage Broker, a Mariane, que fala sua língua, fala português. Então vamos entrar em contato com ela, fazer uma pré-aprovação para a gente conseguir o imóvel. Obrigada. Mari, eu queria agradecer a presença sua aqui com a gente. Foi um prazer recebê-la, esclarecer tudo sobre financiamento para os nossos seguidores, tá? Obrigada, vai ser um prazer responder as dúvidas e auxiliar vocês aí nesse processo. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo sobre financiamento, assiste lá, a gente elaborou um pouco mais sobre as modalidades e planos de financiamento aqui na Flórida. Então, não existe melhor época para você adquirir o seu imóvel aqui na Flórida. Aproveite esse financiamento com 25% de entrada, sem burocracia, documentação simplificada. Existem imóveis de valores bem acessíveis, de vários tamanhos. Então, entre em contato que será um prazer atender.